Olá, sejam todos muito bem-vindos, professor Leandro aqui, e eu estou hoje aqui para trazer uma revisãozinha para você, galera, para você que vai fazer a prova de matemática aí do seu curso, tá? Então, eu trouxe aqui, claro, é um compilado de exercícios, inclusive deixei o arquivo em PDF para você baixar. Então, o que eu oriento para você? Baixa o arquivo PDF, tenta resolver as questões primeiramente, depois você vem aqui conferir as respostas, tá? Deixei sem resposta ainda, sem gabarito lá, para a gente poder fazer juntos aqui, beleza? São questões bem tranquilas, elas são relacionadas aos conteúdos que vocês já estudaram, então agora é hora de colocar um pouquinho em prática. Claro, eu não vou conseguir abarcar todo o conteúdo que você estudou, mas eu trouxe aqui uns pontos e alguns bizus que são importantes para que você consiga desenvolver bem o seu raciocínio lógico dentro do nosso contexto, beleza? Como que vai ser então? Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu passar aqui. Tá aqui, então, eu já coloquei a lista na tela e eu vou respondendo aqui e a gente vai trabalhando junto. Aí eu vou trazendo para você as informações básicas que você precisa para trabalhar com esse exercício. Esse primeiro exercício que nós temos aqui, ele está falando sobre conjuntos e intervalos numéricos. Lá do seu primeiro tema que a gente vai trabalhar e vai desenvolver um pouquinho melhor, tá? Então ele diz o seguinte aqui. Identifique o conjunto de números naturais abaixo. E aí ele tem um conjunto de números ali. E aí eu vou trazer para você usar uns bizus aqui para a gente entender. O que são números naturais? Números naturais. Que pode ser representado por aquela letrinha N, né, que você vai lembrar. Números naturais é todo número que você conta de forma natural. Se eu falar para você, ó, conta para mim até 10 em que eu vou me esconder ou fazer alguma coisa. Você vai começar a contar até 10, correto? E você vai lá. 1, 2, 3, 4. Certo? É assim ou não é? Você não começa. Tá bom. Menos 2, menos 1, 0, meio, né? 1, 1,5, 1,75. Tem gente que conta, né? Mas não é natural, entendeu? O natural é o quê? 1, 2, 3. Então isso que são os números naturais. É uma contagem de forma natural que você vai fazer, certo? E aí nesse contexto, claro, o natural também, ele inclui o número 0. Se ele inclui o número 0, tá? Se a minha contagem natural não tiver o 0, geralmente ela aparece com um asterisco aqui do lado, tá? Então isso aqui indica que não possui o 0, sem 0. Se é uma contagem de modo natural, e eu começo a contar no formato, vamos reparar aqui. Letra A, valores negativos não são naturais. B, segura aí. C, tem valor negativo, ó, elimina. Portanto, olha só, a única coisa que sobrou pra gente, e obviamente que é o modelo mais prático, né, mais simples, é 0, 1, 2, 3, 4. Só que atenção, os números naturais não precisa ser o 0, 1, 2, 3, 4 nessa ordem. Eu poderia colocar para você, eu quero um conjunto de números naturais, olha só, vou até puxar para o ladinho aqui, ó. Imagina o seguinte, eu quero um conjunto de números naturais, em que cada elemento dele, e aí esse elemento eu vou simbolizar pelo x, em cada elemento chamado x esteja entre, vamos pensar aqui, sei lá, 10 e 16. Certo? Como é que eu poderia simbolizar isso aqui? Existe algo chamado propriedade característica. A propriedade característica é uma charadinha em que ele coloca para você tentar resolver. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Vou jogar aqui do lado no meu caderno. É um conjunto, então eu vou chamar esse conjunto de A. Conjunto A. E lembra que um conjunto sempre aparece entre chaves. Então é assim, que todo x pertencente aos números naturais. Então o x, que é qualquer elemento que pertence a conjuntos naturais, tal que, tá? Que é essa barrinha aqui, na verdade ela é meio um pezinho, mas tal que o x seja maior ou igual a 10. E eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar... vou apagar aqui. E menor que 16. Até para ficar mais bonito para a gente. Se eu fosse colocar os elementos, veja que eu estou falando que aqui são os elementos do conjunto dos números naturais. Então, se é natural, quer dizer que é uma forma sequencial positiva, tá? E aí eu vou para ele. Então, ficaria assim, ó.
Os elementos do conjunto A seriam... Ele começa em 10, tá vendo? Eu coloco 0? Não coloco. Por quê? Porque ele já me definiu como regra que ele começa a partir do 10. Mas veja que ele tem o igual. Então, é igual a 10. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15... E o 16 entra? Não entra. Por quê? Veja que aqui eu coloquei, ó, menor que 16. Não é menor ou igual, é só menor. Se é só menor, não entra. Fechou? Então, os elementos desse conjunto, que poderia ser simbolizado assim ou assim, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. São esses aqui, tá? Ficou claro para você? Tranquilo? Voltamos para lá, então. Voltamos aqui para o exercício. Veja, então, que nós já matamos o primeiro. Aí ele fala o seguinte, tá? Então, acho que aí resolveu suas dúvidas. Se tiver, depois a gente vai trocando mais ideias aí, tá? E aí o segundo diz o seguinte, ó. Qual é o intervalo que representa a desigualdade de menos 2, x e menos 3, e menor que menos 3. Nossa, fiz uma confusão, deixa eu ler de novo. Fiz um baralho aqui. Então, diz o seguinte, qual é o intervalo que representa a desigualdade? X maior que menos 2 e menor ou igual a 3. Nossa, agora, né? Vamos lá. Eu vou colocar os elementos aqui, galera. Esses elementos desse conjunto, eu vou chamar de conjunto B. Veja que ele tem, nessa sequência, vamos dizer que eu tenho um x dentro desse valor, que na verdade eu tenho, né, esse aqui, e ele tem que ser entre esses valores. Então ele vai dizer o seguinte, ó, menos 2, só que olha aqui, ó, o menos 2, ele não é igual. Tá vendo aqui? Vou tentar dar um zoom aqui para você, ó. Deixa eu aumentar. Olha só, o menos 2, ele não é igual, então significa que o menos 2 não entra. Entra o menos 1? Entra. O 0 entra, o 1 entra, o 2 entra, o 3 entra, é igual, então entra, menor ou igual a 3. 4 já passou, então não é. Então esse aqui é o meu conjunto. Vou reduzir um pouquinho o zoom, já entendeu. Só que se você olhar nas alternativas, nós não temos essa opção. Por quê? Porque é uma outra simbologia que indica isso aqui. E aí tem um detalhe super, super importante. Eu fiz aqui errado de propósito. Ah, professor, mentira. É verdade. Porque eu quero mostrar para você. Isso aqui não representa um intervalo. E o que é um intervalo, pessoal? Um intervalo quer dizer que existem valores infinitos dentro de um espaço. Então significa que, por exemplo, eu tenho dois limites. Um limite chamado inferior e um limite superior. O limite inferior é 2 e o limite superior é 3. Limites. E aqui é o inferior e aqui é o limite superior. Tranquilo até aqui? Beleza. O que significa isso aqui? Significa que entre o menos 2 e o 3 eu tenho valores. E quando eu falo em intervalo, e aí é importante, ele não é mais só, ó, o intervalo, ele não é dos números naturais. Se fosse números naturais, aí sim são os números inteiros naturais, que você conta. Porque eu também tenho os inteiros, que pode ser simbolizado pela letra Z, desinteiro, tá? Nada a ver, né? Mas ele é simbolizado pela letra Z aqui. Então, esses são os números inteiros. Mas aqui ele está dizendo que o intervalo trabalha com os números reais, que é o R. Tá? Os números reais é todo número que existe. Então, nesse conjunto, eu não tenho só esses valores. Aí sim eu tenho menos 1, menos meio, menos 1/3, zero. Aí eu posso colocar em decimal 0,00001 e vai, qualquer valor que você imaginar estaria nesse conjunto, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Capite? Muito bem. Neste caso, olha só, eu preciso informar, e aqui seria como se fosse isso aqui, ó. Eu teria uma linha, e nessa linha eu teria num limite aqui o menos 2 e no limite superior o 3. E ele quer saber os valores que estão exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Por isso que eu não vou colocar um valor distinto. Eu coloco geralmente um intervalo, porque é impossível colocar um conjunto com todos os valores.
Então isso aqui, ó, não tem, tá? Dessa forma, o que eu quero mostrar para você? Que existe esse conjunto. Mas como é que eu represento? Aí eu falo dos limites. E eu tenho um limite inferior e um superior. Só que, repara que no inferior ele não inclui o 2. Ele coloca, ele é maior do que 2. Repara aqui, ó, maior do que 2. Deixa eu até apagar que eu fiz uma baguncinha aqui em cima. Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Tá? Repara que ele tem isso aqui, ó. Ele está dizendo que é menos do... O x é maior que menos 2 e menor ou igual a 3. Repara que é a mesma coisa que a gente viu nos naturais. Se não é igual, ó, então ele não inclui o menos 2. Neste caso, eu digo que o 2 é um limite aberto, porque não inclui ele. E aqui, como inclui, é um limite fechado. Simbolicamente, eu posso ter algumas formas de representar. Se fosse no gráfico, aqui seria bolinha aberta, vou fazer bem grandona para você ver, e aqui seria bolinha fechada. Isso simboliza limite aberto e limite fechado. O que é um limite aberto? Significa que eu tenho um valor que pode chegar muito próximo a menos 2. Eu posso ter um valor aqui do ladinho do menos 2, chamado menos 1,99999999999, infinito. Mas eu nunca chego no 2. Eu tenho um limite muito próximo. Por isso que ele é aberto. Ele vai infinito, mas não chega naquele valor. É estranho, sei. Você pensar que tem um limite, mas você não chega nele. Você, né? Chegou pertinho, você desvia, mas você vai para frente. Infinito. Tá? E eu posso simbolizar também por formas de marcação. Para simbolizar um aberto, eu posso fazer ou uma chave invertida dessa forma aqui, ou colchetes. Nossa, falei tudo errado. Peraí, volta. Chave invertida. Ou colchete invertido, colchetes invertidos, ou, né, o parênteses. Esquece chaves aí. Que inclusive está voltando ao SBT, né? Se não me engano, depois de 4 anos. E aí, então, eu tenho isso aqui, ó. Se isso aqui simboliza aberto, isso aqui é aberto. Tá? Agora, colchetes para o lado correto, digamos assim, fechando uma caixinha, isso aqui são fechados. Tá? Então, os colchetezinhos é... Deixa eu tentar fazer isso aqui, virou uma chave. Entenda que ele está fechando uma caixinha. Ó. É para ser um... Né? Não é parênteses, é colchete. Tá? Então, fechou. Caixinha. Beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui de novo. Acho que ficou mais claro. E a gente vai para a resolução ali. Na resolução, como é intervalo, vamos olhar aqui. Vou marcando quais são abertos, tá? Aberto, aberto e aberto. Então, já de cara, a gente eliminou a C e a D. Agora, eu sei que o 3 é fechado. Como é fechado? Vamos marcar que é fechado. Fechado e fechado. E aqui deu um bug. Por quê? Porque tem duas alternativas corretas. Beleza? Então aqui... Mas aí aqui você pode entrar com recurso. A banca errou. Aqui então a banca errou. Mas a alternativa, aí poderia ser tanto essa quanto essa aqui. Tá, galera? As duas estão corretas. As duas estão corretas. Tá? Aí você fez exercício, agora você fica P da vida. Fala, professor, como é que você fez isso aí? Isso aqui é questão de banca, tá? Então a banca fez, você entra com recurso, ganha o ponto da banca. Aí, ó. Tá certo? Mas você entendeu como é que funciona. Tem as duas alternativas ali. Tá certo? Então matamos aí. Beleza? Porque fechado, olha só. Aqui também tá fechado, ó. Desculpa, aqui não. Aqui embaixo, ó. Vou marcar o de baixo. Aqui tá fechado. Tá vendo? Então o 3 seria essas três opções pro 3 e essas três pro 2. Certo? Mas daí casou aqui que ficou 2. Mas o que me interessa é a explicação para você. A questão tá certa ou não, a gente vai matando ela na sequência. Beleza? Então o bizu aqui é você ficar de olho nos sinais, né, de iguais aqui. É o sinal maior ou menor se existe o igual. Se tendo o igual, então significa que é intervalo fechado. Perfeito? Vamos para a próxima. Number 3. Determine a união dos conjuntos 1, 2 e 3 e B, 2, 4 e 6. A união de conjuntos, galera, ela é bem simples, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver se eu tenho uma ferramentinha para eu fazer um circle aqui pra gente. Em algum lugar acho que tinha aqui. Deve ser essa aqui.
Vamos pegar. Acho que deve ter um vazadinho aqui embaixo. Peraí. Aqui, ó. Não sei se ele fica vazado. Não vai ficar vazado aqui. Não, ficou. Ah, não ficou não. Uma pena. Queria que ele ficasse vazado pra mim aqui. Deixa eu ver se tem mais embaixo. Tem não. Só esses aí mesmo. Tá, mas faz de conta. Eu vou complementar aqui, ó. Com o meu desenho artístico, ó. Muito bem, olha. Perfeitamente. Né? Ficou excelente aqui. E aí vamos colocar, aqui é o conjunto A e aqui é meu conjunto B. E eu vou colocar os elementos desse conjunto. Lembra o nome desse diagrama aqui? Diagrama de vem, neném, neném, vem, neném, neném. O diagrama de vem, parabéns aí. Então vamos lá. No A, vamos ver o que a gente tem igual nos dois. Ó, tem o 2 aqui, tem o 2 aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Então aqui no meiozinho eu tenho o valor 2. Perfeito? Fechou com 2 ali. Aí eu coloco aqui do lado o que tem em A que já foi aqui, ó. 1, 2 e 3. E aqui 2, 4 e 6. Esse é todo a composição que eu tenho. O exercício pediu a união desses dois conjuntos. Quando há união, você não conta os elementos duas vezes. Então, se eu fosse fazer o conjunto maior, isso aqui seria 1, 2, 3, 4 e 6. Tá? Então, vamos lá. Ó, 1, 2... 1, 2, 4 e 6. 1, 2, 3. Letra A, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 6. Já matou aqui de primeira, né, fazendo isso aqui. E se ele pedisse a interseção? Interseção é a área comum desses elementos. Então, nesse caso, a interseção, que poderia... A união pode ser simbolizada assim. A união com B igual... Aí está o valor da letra A, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posso ter a interseção com B, nesse caso somente o valor 2, certo? E eu poderia ter A menos B, ó, se fosse A menos B, seria 1 e 3. Porque o B, olha só, ele retirou um dos elementos. E se fosse B menos A, seria 4 e 6. Professor, onde eu uso isso aqui? Na minha vida. Né? Eu estou fazendo matemática aplicada à informática. Corta para mim aqui. Consegue voltar para mim aqui? Bom. Onde que eu utilizo? Onde jossas eu utilizo isso aí? Galera, se você está estudando banco de dados, você vai ver que isso aqui basicamente é como você trabalha com banco. Imagine que A seja os elementos de uma tabela de um banco de dados em que você tem clientes. B é uma tabela de pedidos. Aí você quer saber quais clientes têm pedidos. É a interseção entre essas duas tabelas. O que tem no meio ali vai ser a interseção. E aí isso nós chamamos de inner join. O valor do meio. Tem o left join. Beleza, tem uma série de coisas. Não é a minha função da aula de banco de dados aqui agora. Mas é só trazer essa luz sobre a matemática para vocês. Beleza? Perfeito? Então lembre-se que o nosso bizu aqui é não se repete elementos da união. Tá? Beleza? Vamos para a próxima, então. Deixa eu subir um pouquinho. 4 aqui, ó. Agora, a 4 vai falar um pouquinho sobre grandezas. Grandezas direta ou inversamente proporcionais. E nesse caso, olha só, ele diz o seguinte. Se 6 operários terminam uma obra em 15 dias. Então, vamos colocar aqui, ó. Operários. Vou pegar uma outra cor aqui. 6 operários terminam uma obra em 15 dias. Quantos dias levarão 10 operários para fazer a mesma obra? A mesma obra. E aqui, galera, o que é diretamente ou inversamente proporcional. Significa que, olha só, tenho aqui um valor para A, nesse caso é operário, e um valor para B.
poderia ter mais situações. Vamos fazer no nosso caso aqui. Um valor de A e um valor de B. Isso indica que se eu tenho um valor para A e esse valor sobe, certo? Se esse valor sobe, beleza? Significa também que este outro valor também sobe. Ou seja, eles são diretamente proporcionais. Então, se um sobe, outro sobe. Da mesma forma, se um desce, né? Se um desce, o que acontece com outro valor? Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. O outro também desce. Tá? Então, se um sobe, o outro sobe. Se um desce, o outro também desce. Tá? Faz sentido? Beleza. Agora, olha só. O inversamente significa que quando um valor sobe, o outro valor desce. Só um pouquinho. Eu quero agilizar o processo e acaba fazendo mais difícil, né? Significa que o outro desce. Tá? Da mesma forma, né? Se um desce, o outro sobe. Certo? Professor, quero exemplos. Imagine você, você tem vendas e faturamento. Deixa eu chegar agora. Você tem vendas e faturamento. Quanto mais você vende, mais você fatura. Certo? Então, quanto mais você vende, mais você fatura. Faz sentido? Então, os dois são diretamente proporcionais. E o inverso, professor? Imagina que você tem aqui, ó. Você tem vendas de casaco, por exemplo, e você tem temperatura. Quando a temperatura baixa, você vende mais casacos. Quando a temperatura sobe, você vende menos casacos. Ou seja, existe uma balança aqui que é inversa, tá? Então, por isso é inversa proporcionalmente. Voltamos lá. Certo? Muito bem. Feitas essas considerações, agora vou mostrar o seguinte. Vou até apagar isso aqui agora. Não preciso mais desses elementos aqui. Muito bem. Feito isso, ele diz o seguinte, ó. Se eu tenho operários, 6 operários, se aumentar o número de operários, nesse caso estou aumentando o número de operários, vou colocar sempre setinha para cima, tá? Se aumentar os números de pessoas, para fazer a mesma obra, o número de dias, na verdade aqui só corrigir, aqui é dias, tá? Aqui é dias. O número de dias vai aumentar ou vai diminuir? Então imagina, você está limpando a casa sozinho. Você leva, vamos supor, 4 horas para limpar a sua casa. Aí vai limpar em 2 pessoas. Aí você vai levar mais tempo ou menos? O professor leva mais conversando. Tá, não é isso, tá, galera? É proporcional, esquece, é matemática. Tá? Então, nesse caso, olha só. Você vai levar menos dias. Concorda? Então, para isso, ó, como essa relação é inversamente, ou seja, quando uma sobe, outra desce, uma desce, uma sobe, outra desce. E o que a gente faz aqui? A gente vai multiplicar cruzado. Tá? Na verdade, não, desculpa. A gente vai multiplicar aqui, ó. Vou fazer inverte. Vai multiplicar neste sentido aqui. Tá? Então, eu tenho 6 vezes 15, que me dá 90. Que é igual 10x. Certo? E aí, resolvendo aqui, que nós temos o quê? Resolvendo... Opa, 10x. Deixa eu ver, 6, 5, 30, 90. Igual a 10x. Agora, vou fazer o seguinte, vou dividir ambos os lados por 10. 90 dividido por 10 é 9,
E 10 dividido por 10 é 1, que é x. Então, meu x é igual a 9, o que nos dá a alternativa da letra D. D de Danoninho. Beleza? D de jeans. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima aqui. 5. Um carro percorre uma distância percorre uma distância em 2 horas, a uma velocidade de 60 km por hora. Se a velocidade fosse 80, quanto tempo levaria? Então vamos lá, agora vamos fazer ela aqui. Então eu tenho tempo, e eu tenho distância. O primeiro tempo ele diz que eu percorro 2 horas. Importante você olhar aqui, ó, horas e horas. Tá? Então tranquilo, não tem que nada para mexer. 60 km. Quanto tempo levaria para ele fazer isso aqui se ele fosse a 80 km? Concorda comigo? Agora, olha só. Se ele tem um determinado tempo que ele está fazendo. Tá? Se ele andar mais rápido, deixa eu até fazer, eu vou deixar a incógnita primeiro aqui. Ó. Então vamos supor aqui, ó. Ele está aumentando o tempo, não é? Está aumentando o tempo. Ao aumentar o tempo, vou deixar para cima. Gosto sempre de deixar para cima primeiro. Se aumentou o tempo dele, ele vai fazer menos tempo, mais tempo. Menos tempo. Né? Então, novamente, o que vai acontecer? Vai ser inversamente proporcional. Tá? Sendo inversamente proporcional, o que a gente faz? A gente vai fazer a nossa multiplicação aqui. Nesse caso, 120, 80x. Vamos dividir por 80 ambos os lados. Então, nesse caso, eu tenho... Vou até inverter já, né? Vou colocar x, que vai ser igual. Aqui eu posso fazer simplificado por 4. Aqui vai dar 3 e aqui vai ser 2. 3,5. 1,5. Ou seja, 1h30. Isso nos dá a alternativa B de Basora, 1h30. Beleza até aqui? Muito bem. Jovens, vamos para a próxima aqui. Deixa eu aumentar meu zoom. Sisteminha de equações agora, tá? Isso é bem rápido, bem tranquilo. Galera, vou ter que dar uma acelerada, que estou explicando aqui, mas o nosso tempo está correndo, né? Resolvendo aqui, galera, olha só. 3x mais 4 é igual a 19. O que eu gosto de dizer é o seguinte. Tem aquele negócio que o pessoal fala, passa para o outro lado subtraindo. O que, na verdade, a gente faz? Isso aqui, ó. 3x mais 4. Eu vou colocar um menos 4 aqui no meio, ó. Menos 4, que é igual... Opa, perdi minha caneta. Que é igual a 19 menos 4. É isso que a gente faz no final das contas. Esse passa para cá, com o sinal trocado, é isso. Porque aqui vai ser quanto? Vai zerar. E aqui, obviamente, vai ser 3x é igual a 19 menos 4, dá 15. Nesse caso, aí é a mesma coisa. Se eu dividir esse lado por 3, dividir esse lado por 3, que é o que o pessoal fala, passa dividindo. É só isso aqui, ó, porque aqui elimina, vai virar 1. Então eu vou ter aqui, ó, x, que é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, a alternativa, letra B de Basora. Beleza até aqui? Sistema de inequação. Galera, uma inequação é a mesma coisa que uma equação. A única diferença é que você não tem uma igualdade. Aqui ele dá um intervalo de valores no resultado. Por isso que ele fala, ó, maior do que 7. Então, ele quer saber uma situação em que 2x menos 3 é maior do que 7. Às vezes eu posso ter qualquer valor que é maior que 7, certo? Então, eu quero saber exatamente isso. Então, aqui a forma de resolução é exatamente a mesma, tá? Você imagine que a gente está querendo fazer a mesma coisinha de ambos os lados. Então, aqui, ó, somando, nesse caso, 2x
menos 3. Eu vou somar com mais 3 aqui. 7 mais 3. Somei uma parcela de um lado e uma do outro. É só você eliminar. Eu não tenho nenhuma balança. Imagina se tem uma balancinha aqui, ó. Minhas mãos são uma balança. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, para que você mantenha o equilíbrio, se você colocar 3 de um lado, ela vai fazer isso aqui. Mas tem que colocar 3 do outro para ela voltar. Por isso que eu coloco o mesmo valor dos dois lados. Agora, menos 3 com mais 3 virou 0. Então, 2x maior que 10. Sendo que eu vou agora dividir ambos os lados, né, para isso. Então, eu vou ter o seguinte. 2x vai ser isso aqui. E aqui vai ser 5. Então, x maior do que 5. O que nos dá a alternativa A de harmonia do samba. Harmonia. Nem conheço nenhuma música dos caras. Vamos para probabilidade? Probabilidade na veia? Bora lá? Vamos que a gente tem chão ainda, galera. Vamos lá. Ao lançar um dado, qual é a probabilidade de eu cair um número par? Galera, clássico, clássico, clássico. Eu nem sei se eu tenho dado em casa aqui. Professor... Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu devia ter algum por aqui. Não sei onde está. Tá? Aí, olha só. Imagine comigo. Dado o que é a probabilidade? O que eu quero dividido pelo o que eu tenho. O que eu quero dividido pelo que eu tenho. Nesse caso, o que eu quero? Um número par de um dado. Quantos números pares tem em um dado? Ah, professor, não sei. Nunca vi um dado. Galera, um dado de 6 lados, dado natural. Tá? Ah, professor, porque tem dados que tem 20 lados, professor. E pior que tem mesmo. Caraca, onde é que tá minha mochila? Pô, tenho meus dados lá de RPG lá. Tem lá mas um dado natural de 6 lados. Beleza? Um dado natural de 6 lados. Apesar de que, se você fosse pensar num outro dado que não fosse ímpar, né? Então ele poderia ser também. Porque, professor, tem dado ímpar? Eu tenho um dado de 9 lados. É ímpar. Mas pensando no dado natural, né? Então, agora pensa o seguinte. Eu tenho os dados. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais são os lados pares aqui? 2, 4 e 6. Repare que eu tenho 3 opções. Eu quero 3 dividido pelo que eu tenho, que é 6. Neste caso, podemos dividir em cima por 3 e embaixo por 3, obviamente. 3 dividido por 6 é o mesmo que meio, ou 0,5. Tá? Então, nossa alternativa é metade. Obviamente, isso é bem simples. Probabilidade de jogar algo que tem metade é par, metade é ímpar. Eu quero saber quanto vai dar ímpar, 50%. Beleza? Desde que os dados não sejam viciados. Opa! Vou limpar aqui. Próxima. Em uma urna possui 5 bolas vermelhas. 2, 3, 4, 5. E 3 brancas. 1, 2, 3 brancas. Qual é a probabilidade de retirar uma bola vermelha? Muito fácil. Imagine que eu tenho aqui quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Tenho 8 bolas dentro da urna, para deixar bem claro. Então existem 8 bolas na minha urna. E aí eu vou colocar a mão lá. E vou puxar uma. Tá? Eu quero que seja uma bola vermelha. É isso? Vermelha? Isso, bola vermelha. Se eu quero uma bola vermelha, quantas bolas vermelhas eu tenho lá? O que eu quero? São 5. O que eu tenho? São 8. Tá? Novamente, nem precisa matar muita coisa. Ó. 5 oitavos. Tá, pô, mas esse exercício está muito fácil. Muito simples. Caraca. Achei que ia ter um grau de dificuldade maior. Tá? Não dá para simplificar. Né? Se fosse um número maior, poderia simplificar. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima? 10. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio lógico, relações de equivalência e implicações lógicas. Tá? Galera, ele está falando o seguinte, ó. Deixa eu ler para você aqui, ó. Se todo A é B, se todo A é B, se todo A é B é verdadeira, qual das alternativas também é verdadeira? Se todo A é B, qual das alternativas também é verdadeira?
Nesse caso, ó, se todo A é B, qual também é verdadeiro? Se eu falar que algum A não é B, se todo A é B, algum A não é B, tá errado. Todo A é B? Nenhum A é B. Se todo A é B, nesse caso, ó, algum B é A. Algum B é A. Calma lá. Nenhum B é A. Não dá para. Eu não posso dizer que nenhum B é A. Tá errado, né? Se todo A é B, nenhum B é A, não é. Todo B é A? Não sei. Você pode garantir que todo A é B, mas nem todo B é A. Todo A é B, mas nem todo B é A. Você não sabe quem é B. Então não é. Então ele garante que C. Algum B é A. Professor, que confusão. É só você pensar. É só você pensar assim. Todo estudante de TADS, vamos supor assim, todo estudante do EAD, né, que está me assistindo, todos os estudantes que estão me assistindo são de TADS. Certo? Do TADS EAD. Mas todos os estudantes de TADS EAD estão me assistindo? Não. Talvez eu tenha uma galera que está fazendo, mas não está assistindo. Tá? Não assistiu. Entendeu? Então, todo estudante de TADS, todo A, ou seja, todo A é B, todo mundo está assistindo, né? Mas o oposto pode não ser verdade. Então, nesse caso, essa é a nossa alternativa. Ok? 11. Se chove, então leva o guarda-chuva. Se chove, então leva o guarda-chuva. É verdadeira. Qual alternativa está correta? Aí faltou o pedaço do resto. Então vamos lá. Se chove. Se chove, então leva o guarda-chuva. É verdadeiro. Qual a alternativa que representa a chamada também contra-recíproca dela? Diz o seguinte, né? Se eu não levo o guarda-chuva, ou seja, se eu não levo o guarda-chuva, se eu não levo o guarda-chuva, então não chove. Eu fiz uma inversão das duas aqui, então não chove. Essa é uma alternativa que é... Opa. Vou voltar aqui. Essa é uma alternativa que é verdadeira, tá? Se chove, então eu levo guarda-chuva. Pensa comigo. Se chove, eu levo guarda-chuva. Se eu não levo guarda-chuva, é porque não chove. Faz sentido? Se eu não levo guarda-chuva, é porque não chove. Porque se chove, eu levo guarda-chuva. Tá entendendo? E aí vamos lá as alternativas. Chover é necessário para levar um guarda-chuva? Chover é necessário para levar guarda-chuva? Não. Não. Né? Não é necessário para levar guarda-chuva. Professor, mas tá meio estranha essa questão. Calma, galera. Raciocínio lógico, você tem que pensar um pouquinho no contexto, tá? Não chove, então leva o guarda-chuva? Não chove. Não faz sentido, né? Não chove, aí eu levo o guarda-chuva. Errado. Deixa eu ver se eu consigo trazer para a próxima aqui. Não leva o guarda-chuva, então não chove. Bom, a gente já viu anteriormente que essa aqui é a nossa alternativa correta. Leva o guarda-chuva, se e somente se chove? Não. A gente não está verificando se e somente se. E aí, leva o guarda-chuva implica que chove? Também não. Tá? Também não. Por quê? Vamos lá para o nosso... Deixa eu ter que voltar. Deixa eu voltar aqui, anterior. Se chove, leva o guarda-chuva. Ele não está falando assim, em nenhum momento que ele pode... leva o guarda-chuva se chove. Tá? Então, também não. Então, vamos lá. Próxima. Mais uma questãozinha de inequação. Como é que está o nosso tempo? Acho que dá mais para resolver mais algumas. Galera, se não der, eu passo o gabaritinho rapidão, tá? Vou acelerando essas aqui por causa do nosso tempo agora. Então, vamos lá para a nossa inequação. Mesma coisa, tá? Então, 4x... Agora eu vou fazer aquele processo mais rapidinho, dado que você já entendeu.
esse negócio de passar para cá como menos 2 é porque eu estou extraindo 2 dos dois, uma parcela de 2 dos dois lados, tá? Então, quero deixar bem claro isso para você. Já vou resolvendo, já matou aqui que é 12. X é menor ou igual a 12 dividido por 4, 3. Então, isso aqui dá a nossa letra A. Beleza? Solução da equação. Lembrando que nesse caso, quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho que multiplicar todos os elementos. Beleza? Então, se eu estou multiplicando todos os elementos ali, vai ser 5x menos 5 vezes 2, 10, igual a 3x mais 4. Tranquilo até aqui? Tranquilo. E aí, agora vamos resolvendo ela aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar os valores com x de um lado e deixar os valores inteiros, né, sem a incógnita do outro. Galera, o processo seria o mesmo. Eu colocaria menos 3 de um lado e menos 3 do outro. Mais 10 de um lado e mais 10 do outro. Para equilibrar a balança. Só que, é claro, você já entendeu essa parte. Então, o que a gente faz? Eu vou jogar esse valor para cá, trocando o sinal, porque é como se eu estivesse colocando ele né, duas vezes dos dois lados, certo? E aqui para cá, trocando o sinal. Tá? Na troca de sinal, obviamente, que ele vai virar mais 10 e aqui vai virar menos 3x. E aí, claro, 5x menos 3x vira 2x, que é igual. Então aqui eu terei 14. Certo? 2x, tá certo? X vai ser 14 dividido por 2. E neste caso, opa, mexi sem querer. Neste caso, x é igual a 7. E agora acabei de perceber que não tem essa alternativa aqui. Tá? Então, na verdade, vou colocar aqui, ó, f. X é igual a 7. Tá, galera? Desculpa esse erro aí, galera, mas gabaritos errados ocorrem. Tá? Então, na verdade, x é igual a 7. Tranquilo até aqui? Vamos para a probabilidade, novamente. Vou fazer rapidinho, tá? Como eu falei. Uma urna possui 4 bolas azuis. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Uma urna possui 4 bolas azuis. Então, 4 azuis. Vou colocar 4 azuis aqui. Então, 4 azuis. Mais 6 vermelhas. Mais 6 vermelhas. O que nos dá um total de 10 bolitas. Qual a probabilidade de tirar uma bola azul? Nem precisa calcular isso aqui, né, galera? Pô, 40%. 4 é o que eu quero, dividido por 10. 0,4 ou 40%. Nossa alternativa é a letra B. Ao lançar uma moeda 2 vezes, qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara? Pelo menos uma cara. Então vamos lá. Vamos lá que eu baguncei aqui o negócio. Deixa eu corrigir aqui. Então eu tenho lá, ó, primeira vez que eu vou jogar a moeda. Então vou listar todos os resultados rapidinho aqui, tá? Então eu poderia ter cara, coroa. Eu vou colocar assim. Deixa eu arrumar. Vou colocar assim, cara, coroa. Eu poderia ter coroa, cara. Poderia ter coroa. Tá? Quais são os resultados em que aparece pelo menos uma cara? Pelo menos uma cara. Então, ó, pelo menos uma. Beleza até aqui? Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 sobre 4. Tá? Tem a alternativa C. Poderia até ter colocado em fração aqui, né? Isso aqui vai dar 0,75 ou 75%. Beleza? Tá tranquilão também. Tá?
Deixa eu ver a próxima aqui. Vamos para mais uma. Essa aqui agora de equivalências e implicações lógicas. E nesse caso, olha o que eu vou fazer aqui. Vou dar um bisuzaço para você, tá? Então vamos lá. Então eu quero descobrir, vamos pegar aqui, a minha contra recíproca. Para fazer isso, vou pegar nesse caso específico que a gente está trabalhando aqui, eu quero pegar se alguma coisa, tananã, então, tananã. Tem duas regrinhas que a gente vai seguir, a primeira e a segunda. A primeira é inverter e a segunda é negar. Para inverter, vamos pegar o seguinte, ó. Se estudo, vem para cá, e se passo, vem para cá. E aí, já olhando as alternativas, o que não tem passo no início, ó, a gente já elimina. Foi. Então, vamos lá. Se passo, ou pode ser, né, se passo, então estudo, ou no caso que a gente está vendo, estudei também dá. Estudei. Então, primeiro caso, aqui, ó, check. Ok. Agora vamos para o segundo. O que eu tenho que fazer agora? Negar. Então, se não passo, então não estudei. Ou seja, acabei de dar mais um check aqui. Vamos ver se tem alguma alternativa que bate com isso? Então, vamos lá. B, não fez a negação. Cortou. C, se não passo, então estudei. Matamos. C de sexy. E a outra aqui, faltou a negação. Então, também. Então, matamos essa aqui com a letra B. Vamos para a próxima, então? Deve estar na outra página. Deixa eu avançar. Tinha mais uma alternativa perdida aqui. 17. Dada a proposição, se Maria estuda, então ela passa. Qual alternativa está correta? Galera, se eu for usar, eu posso primeiro passo, tá? Primeiro passo, eu vou fazer assim. A proposição inicial é sempre nesse modelo. CP, vírgula, então, que. Isso gera o que a gente chama de implicação. Implicação. Significa que eu preciso de ter alguma coisa aqui que implica nisso. Certo? A contrarrecíproca dela é a afirmação que a gente faz o... Lembra que a gente falou? A gente inverte aqui também. Tá? Então, se eu negar as duas, né, ela tem a contrarrecíproca também. Então, eu posso dizer que se Maria não estuda... Se Maria não estuda... Oh, desculpa, foi mal. Deixa eu fazer de novo aqui. Tem que trocar, né? Tem que trocar. Se Maria... Lembra a regrinha que eu falei antes? Então. Primeira coisa... Opa, deu ruim ali. Então, taranã. Foi mais para cá. Então, primeira coisa. 1, inverte. Inverte. 2, nega. 2, nega. Então, se, vamos pegar aqui, ó, passa, se Maria, e aí já sei que eu vou negar, já vou colocar diante. Maria não passa, então não estudou. Ou se Maria não passou, né? Não estudou. Não estudou. Ou seja, fiz, ó, inverte e nega, inverte e nega. Vamos ver se tem alguma que bate com isso. Se Maria não passa, se Maria não passa até aqui, se Maria não passa, só tem lá. Então, letra B, ó, então não estudou. Inverteu e trocou. Alternativa B. 18. Aqui agora, novamente, voltando lá para o nosso modelinho lá. A nossa regras de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Se 8 pessoas constroem parede em 12 horas. Se 8 pessoas constroem uma parede em 12 horas, 6 pessoas levariam para construir essa mesma parede. Galera, é a mesma coisa, né? Se eu diminuo o número de pessoas, obviamente vai aumentar o número de horas. Faz sentido? Claro. Menos pessoas para fazer mais serviço. Sempre que está relacionado a serviço, você faz isso. E neste caso, então, a gente vai multiplicar aqui, né?
Inverteu, multiplica dessa forma. 8 vezes 2, 8 vezes 8 16, vezes 8, 80, 16 mais 80, 96, igual 6x. E aí, jogando para cá, x é igual a 96, divide agora jogando para lá, né? 6, isso dá 60, 36, 60 dá 10 vezes, 36 é 6, então isso vai me dar 16 horas. 16 horas está aqui na letra D de jeans. Tranquilo? Se uma receita de bolo, uma receita são necessárias 3 copos de água para 2 de suco, então água e suco, certo? Bizu aqui, então, que a gente vai, vamos ver, água e suco. São 3 copos de água para 2 copos de suco. Quantos sucos são necessários para 9 copos de água? Galera, se aumentar o número de copos de água, também aumenta o número de copos de suco. Nesse caso, elas são diretamente, que palavra grande, proporcionais. Se é diretamente proporcional, a gente multiplica invertido. 3 vezes x, 3x, 2 vezes 9 é 18, x é igual a 18 dividido por 3, portanto, o nosso x vai ser 6, o que dá também para a gente a alternativa C. E a última, para a gente fechar a nossa bateria de exercícios, né? Qual é o valor do intervalo que satisfaz... boa. Então ele faz o seguinte, ó, ele quer intervalo, mas ele quer saber os que pertencem aos números naturais desse intervalo. Lembrando que eu tenho um limite superior. Opa! Lembrando que eu tenho aqui um limite superior e um limite inferior. Tá? No limite inferior, ele tem 3. E no limite superior, ele tem 3. Oh, caramba! Vamos lá. 3. E no superior ele tem 8. Só que repare que ele é aberto. Então aqui é aberto e aqui é aberto. Então não considero esses valores. E aí ele vai considerar todos os valores desse intervalo. Então se eu tenho 3, vou considerar 4, 5, 6 e o 7. Bem proporcional, professor. Que beleza. Qual o valor que satisfaz o intervalo pertencente aos números naturais? Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Teria 4 elementos. Tá meio estranha essa questão, né? Não sei não, ela tá meio estranha. Porque ele tá falando assim, o que vai ter aqui é todo número que for. Deixa eu esquecer uma coisa. 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. Não considero os dois. Qual o valor? Tá meio estranho. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 elementos, tá, galera? 4 elementos. Tá. Ó a interpretação, né? Ó a interpretação. Dentre as alternativas, qual é o valor que está neste intervalo? Dentre as alternativas. 2 está aqui? Não tá. 2 não tá. O 3 está aqui? Não, o 3 não tá, porque o 3 não entra. Ó, ele está em intervalo aberto, não entra. O 5? Opa, o 5 tá. O 8? 8 intervalo aberto. E o 9 também não. Ô professor, que vacilo foi esse? Só a gente lembrando aqui. Era com tanto exercício na cabeça, certo? Galera, eu até estourei o tempo aqui, limite nosso, mas espero ter trazido algumas questõezinhas para trabalhar com vocês, tá? Espero tê-los ajudado. Também, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato aí que a gente vai fazendo mais aulinha assim. E também comenta se você gostou desse estilo de aula. A gente fazendo uma resoluçãozinha aqui direto na lousa, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.